um vídeo que eu tô devendo pra Sabrina, do Diário da Sá, Clube da Leitura, há mais de 3 meses. Tô devendo pra vocês também que enviaram as perguntas pra coluna Os Leitores Querem Saber. Então, alguns leitores enviaram umas perguntas e a Sabrina selecionou pra eu responder pra vocês sobre o meu querido livro tão sonhado, que, enfim, eu consegui publicar em 2014, que é Uma Canção para a Libela. Eu vou falar um pouquinho. A história da Vanessa, uma pianista de sucesso eminente na Europa. Ela é brasileira, mas ela mora em Londres agora com a tia. E por uma questão de urgência, pela saúde do pai dela, ela tem que voltar para São Paulo, para a casa onde ela viveu até os 11 anos de idade com a mãe, o pai e os irmãos. Enfim, quando ela tem que voltar para São Paulo, ela tem que encarar antigos fantasmas. E esses fantasmas são figurados principalmente pela figura onírica da vilã cinzenta, que é, assim, uma metáfora que vocês vão descobrir ao longo do livro, que vocês vão ler. Publicado pela editora Deus em 2014, a continuação, agora no primeiro semestre de 2015. Não vou revelar mais detalhes, porque os planos sofreram algumas mudanças, então aguardem boas surpresas por aí para a segunda parte de Uma Canção para a Libela. Enfim, os leitores mandaram algumas perguntas aqui pra mim. Eu vou começar a responder. A Camila Deus Dará, minha Branca de Neve da literatura brasileira, que grava vídeos lindos fazendo resenha sobre os nossos livros. Ela gravou uma vídeo-resenha de uma canção que eu fiquei, assim, muito emocionada. Eu até fico com vontade de chorar cada vez que eu vejo uma resenha. A resenha da Camila realmente foi muito, muito boa. E ela perguntou por que eu decidi escrever o livro Uma Canção para a Libela. Bom, não parece, mas eu tenho 25 anos e eu sou formada em psicologia, e eu comecei a escrever o livro durante meu 2º ano de curso, quando eu estava fazendo aulas de personalidade sobre o enfoque da psicanálise, que é uma teoria que me interessa muito, Freud, né? Todo mundo ouviu falar. E eu sempre tive dentro de mim o desejo de ser escritora, desde pequenininha, lendo os livrinhos de contos de fada, lendo a série Vagalume, que tá aqui juntinho comigo, vai pra onde eu vou. E eu sempre tive um interesse muito grande por literatura. Mesmo quando eu cheguei na faculdade, que eu tinha muitos livros técnicos para ler, eu sempre gostei mais da literatura. Para mim, todas as teorias psicológicas, elas podem ser vistas na literatura. E eu falei, por que não montar um enredo a partir das minhas inspirações, que vem com as aulas de psicanálise e de psicopatologia. E depressão, que é o tema principal do livro, é um assunto que sempre me intrigou. Acho que todo mundo passou na vida por momentos depressivos, mas eu tenho dentro da minha família uma pessoa que tem depressão, uma depressão severa, e eu sempre observei desde criança o comportamento dessa pessoa, que é meu pai. E eu queria uma explicação para aquilo, porque eu sabia muito pouco da infância dele, e as coisas que a minha avó me contava da infância dele, elas vinham assim, falavam, nossa, mas aconteceu isso com ele na infância e agora ele fala tal coisa, talvez tenha alguma coisa a ver. E estudando psicanálise eu vi que realmente tinha tudo a ver. Aí eu falei, vou criar uma personagem fictícia, que ela apareceu nos meus sonhos, a Vanessa apareceu nos meus sonhos, ela apareceu lá dentro de uma casa, eu tava vendo do ponto de vista dela, mas não era eu. E dentro dessa casa ela não poderia sair. E se ela saísse e alguma pessoa porventura entrasse na casa enquanto ela estava fora, essas pessoas não poderiam sair, se elas saíssem elas morreriam. Eu sonhei com isso. E o livro Uma Canção para a Libela nada mais é do que uma metáfora disso, uma casa que é o interior dela. E é uma casa extremamente... Quem leu o livro entende, quem não leu vai entender. É uma casa extremamente sombria dentro dela, uma casa cheia de armadilhas, que tanto para ela quanto para as pessoas que se relacionam com ela. Então, esse sonho foi o pontapé inicial, que já era sustentado por toda a minha vontade de escrever. E eu comecei em abril de 2009 a escrever esse livro. O primeiro título dele era A Menina que Queria Ser uma Libela, mas eu acabei mudando. Achei que uma canção ela poderia remeter à parte artística da Vanessa. E eu decidi por isso, porque eu queria unir os meus, não psicanálise e literatura, porque quiçá onde eu consiga fazer uma coisa dessa, né? É uma coisa assim que exige muita responsabilidade e muito conhecimento. Mas unir a psicanálise que nasceu dentro de mim com a literatura que já existia dentro de mim. Então foi por isso que eu decidi escrever Uma Canção para a Libela.
Um beijo pra Camila. E vamos lá. O Márcio Nunes, ele leu o livro, eu conheço, e ele também é escritor. Ele me enviou uma pergunta. Gostaria de saber da Juliana se o livro é mera obra de ficção ou se os personagens e situações foram de alguma forma vividas por ela ou por alguém que ela conheça. Bom, eu respondi mais ou menos na outra pergunta, mas não profundamente. Como eu disse, eu tenho uma pessoa na minha família que tem depressão severa, mas ele não é nem um pouco parecido com a Vanessa. A forma como eles se comportam é totalmente diferente. E alguns trechos do livro, algumas metáforas que a Vanessa usa, eu já pensei nelas em momentos assim de profunda tristeza. A libélula como símbolo da parte boa, da parte criativa, né? Que a Lorena fala pra Vanessa que ela vê a Vanessa como uma libélula, porque ela consegue ser bonita, consegue transcender, mesmo sem saber, sem ter a intenção de ser. Então ela vê a Vanessa dessa forma por causa das músicas que a Vanessa cria. E eu uso a libélula como um símbolo da capacidade que eu queria encontrar dentro de mim sempre, desde que eu era adolescente. Meu nick do MSN era eu quero ser uma libélula. Um dia quero ser uma libélula. Então os meus amigos sempre comentavam e tal, porque eu sempre via a libélula como um ser assim, totalmente independente, totalmente dono de si, sem precisar ficar se achando. Ela tá sempre por aí voando, sempre reto, sempre com destino. E ela é linda e imponente por ela mesma. Então eu pensava, nossa, quando eu crescer eu quero ser como ela. E eu usei essa metáfora que é o que eu tenho em comum com a Vanessa. Nós duas encontramos esse símbolo na libélula, pra mim é o símbolo de toda a transcendência da vida, é uma coisa muito louca, a gente não consegue explicar enfim. Então eu me conecto com a Vanessa por isso, os sentimentos que ela vive em relação à libélula eu também vivo. E alguns momentos de depressão dela, eles são inspirados assim em coisas que eu já pensei durante momentos de tristeza. Eu nunca fui diagnosticada com depressão, mas já passei por momentos muito, muito tristes, assim, que me inspiraram bastante. Apesar do meu pai também ser diagnosticado com depressão, a Vanessa não tem nada a ver com ele. Então é mais pra eu criei tudo isso do que pra que eu me inspirei diretamente numa pessoa. A Alessi Rodrigues, que tá sempre presente comentando ali, curtindo as nossas coisas, o pessoal do Clube da Leitura, ela tá sempre presente ali. Ela disse: li a resenha de seu livro, mas não li o livro. Gostei muito. Queria saber se os personagens são verdadeiros ou você inventou. Quando você começou a escrever e qual foi a motivação? Bom, os personagens eles são inventados. Até os nomes, alguns nomes eu fiz para homenagear amigos, pessoas da minha família. Mas eles são personagens totalmente inventados, né? Não são inspirados em ninguém que eu conheça diretamente. E qual foi a outra parte? Quando você começou a escrever? Eu comecei a escrever em 2009, né, como eu já disse. E a minha motivação principal foi a faculdade de psicologia. A Sabrina Oliveira, coisa mais linda da minha vida. Ai, não vejo hora de conhecer pessoalmente. Ela perguntou: assim como a Vanessa, você é ligada à música? Gosta ou toca algum instrumento musical? Bom, eu sou ligada à música pra ouvir, porque eu não tenho o menor dom pra música. Eu entrei e fazia aula de teclado com 10 anos de idade e eu nunca consegui tocar direito. Eu passava a maior vergonha nos recitais da escolinha. Depois eu mudei pra uma professora que era mais centrada, assim, ela não dava aula pra mais gente, ela dava aula só pra mim, a Ana Tereza. Ela foi muito importante na minha vida, ela me inspirou bastante, ela tinha muita paciência comigo e ela nunca teve coragem de me dizer que eu não tinha o menor dom pra aquilo. E ela me deu aula de piano dos 16 aos 17 anos. E eu queria muito, muito mesmo tocar piano, gente, porque eu acho lindo, mas não consegui. Passei vergonha de novo. Então, eu não toco nenhum instrumento musical, apesar de ter passado 10 anos fazendo aula de música. Eu sei tocar parabéns pra você no teclado. E é isso. Eu gosto muito de rock. Enfim, vamos lá. O Gilberto Santos, também é um leitor próximo, assim, que eu gosto muito, ele perguntou: o que inspirou sua história em uma canção para a libélula? Você gosta de piano? Eu gosto de piano, eu acho a coisa mais linda do mundo, piano. É o instrumento mais lindo, a postura que as pianistas têm e aquela coisa de tocar a alma das pessoas. Quando eu escuto Beethoven, principalmente Beethoven é uma coisa que eu sempre
gostei de ouvir. Não que eu tenha no play do celular, mas quando eu tô escrevendo eu gosto de ouvir música clássica. E o que me inspirou a história de uma canção para Libelo, além do sonho, foi a teoria psicanalítica, né? O Márcio de novo. Como funciona seu processo de pesquisa para a criação de personagens e quais autores influenciam sua escrita? Bem, meu processo de pesquisa é assim, eu faço um roteiro do que eu pretendo escrever, só que 100% das vezes, tudo que eu vou fazer sai fora desse roteiro. Mas em alguns momentos eu preciso, assim, pesquisar ruas, pesquisar clima local para não falar muita besteira. Então eu paro o que eu tô escrevendo, escrevo o que eu queria escrever depois, tipo um resuminho do que vai acontecer depois e paro para ir fazer pesquisa. Eu não faço muita pesquisa muito antes porque eu mudo muito o que eu vou escrever. Eu escrevo por associação livre. Então o que vai vindo, assim, às vezes eu planejo o dia inteiro pra chegar em casa e vou chegar do trabalho e vou escrever isso, mas eu chego aqui não consigo seguir aquilo. Então a minha cabeça me surpreende muitas vezes. Então a pesquisa eu vou parando, deixo uma ideia do que eu quero fazer depois, aí eu paro e vou pesquisar. Mas eu sempre estou pesquisando porque o meu medo de falar besteira, assim, de as pessoas que moram no local sobre o qual eu tô escrevendo olharem e falarem, nossa, não tem nada a ver aqui. Tanto que eu não conheço São Paulo direito e escrevi lá em São Paulo o livro. E eu tava morrendo de medo de falar alguma besteira sobre a cidade e não vou pesquisar, não quero falar. Então, o atual livro que eu tô escrevendo se passa numa cidade do Rio Grande do Sul chamada, uma cidade fictícia chamada Vale das Sombras. E é perto da cidade de Bento Gonçalves. Então eu tô conversando com pessoas que são de Bento Gonçalves para eu saber como a cidade funciona, como é o sotaque deles. Então eu vou conversar com pessoas também para pesquisa. O que mais aqui que ele perguntou? Quais os autores influenciam sua escrita? Isso é bastante. Porque meu autor preferido, autor do meu livro preferido, é o autor da Menina que Roubava Livros, que tá aqui pertinho de mim, que é o livro da minha vida. É o livro que eu mais gosto, até me emociono falar dele, porque quando eu li eu tava com 18 anos, ele me tocou de um jeito que nenhum outro livro jamais conseguiu tocar. E ele me inspirou muito para falar da morte, que a morte é uma figura presente em uma canção, e foi o Marcos Zusak que me inspirou bastante. Mas assim, é o único livro do Marcos assim, que me tocou muito, e ele me tocou por todos os outros, mas o meu autor, assim, que é meu mestre, é o Carlos Ruiz Zafón. Todos os livros dele têm um efeito super poderoso sobre mim, eles me inspiram muito. Então, até o Lago Negro, que é o próximo livro que eu pretendo lançar, ele tem uma coisa assim que eu queria me inspirar no Zafón, e eu acho que assim, dentro de mim eu tô conseguindo, mas não sei se eu vou conseguir passar isso pra vocês, mas ele juntar uma coisa mística, uma coisa quase nem todos têm o sobrenatural, mas uma coisa quase sobrenatural, uma coisa assim, onírica, com o realismo. O Zafón faz muito isso, a literatura dele é meio gótica, assim, apesar de não ser gótica do tipo Fallen, gótica do tipo, assim, vai no profundo, no mais obscuro da alma humana e tira de lá muita beleza. Eu acho que o Zafón faz muito isso. E no Jogo do Anjo tem uma personagem que, o David é o personagem principal, e tem a Isabela, que é tipo uma aprendiz do David. Tem o tempo que ele nem quer que ela fique ali, ela fica enchendo o saco dele, e ele manda ela fazer café, manda ela fazer chá, e ela só quer aprender a escrever com ele. E eu penso muitas vezes assim, eu queria ser a Isabela do Zafón, queria ir lá e ficar perto dele um pouco, aprender um pouco do que ele faz, porque ele é um mestre pra mim. E, nossa, é o meu autor preferido. Então são esses dois autores que me inspiram mais. Meus grandes ídolos da literatura. A Mari Lindoso, Mari, linda. Ju, como já li a parte 1, eu queria saber como devo me preparar para a parte 2. E quero saber mais sobre seus novos projetos. Beijo. Se prepare para a parte 2, assim, não vou dar spoilers, mas tem umas perguntas que eu preciso responder da parte 1 que eu deixei em aberto. Deixei várias perguntas em aberto, eu não respondi quase nenhuma pergunta, aliás. E você prepare para a parte 2 para obter essas respostas e também para perceber que tem novas perguntas para serem feitas. Tem umas coisas assim que a Vanessa não se perguntou ainda. Tem alguns personagens que estão totalmente jogados no mundo e não refletiram sobre nada. Então vocês vão ver esses personagens refletindo, vendo que algumas ações deles realmente não foram muito boas, não tiveram boa repercussão, e eles vão refletir. Vocês vão ver vários personagens sofrendo várias mudanças e vão ver um personagem se revelar, que é o Nathan,
E eu já prometi isso em alguns comentários e resenhas que eu fiz e eu vou cumprir. O Nathan aí vai aparecer bastante. Super gato. Tati Duran Cardoso, minha colega de escrita. Quais são os seus projetos para o futuro? Meu próximo projeto é o Lago Negro, que está sendo postado agora no Wattpad. E eu tenho muito carinho por esse projeto porque a personagem principal, assim, eu tenho muito mais em comum com ela do que eu tenho com a Vanessa. Ela é totalmente louca e eu sou totalmente louca. Ela tem uma carinha, assim, mais delicadinha, que as pessoas dizem que eu tenho, mas ela não é nada delicada. Docinho de Giló é meu apelido dado pela Helena Dias, do Café com Livro, porque eu pareço doce, mas na verdade eu tenho um lado bem amargo. Disse ela, não tô dizendo, né, que seja verdade, mas, né, minha biscoita. Então, meu projeto para o futuro é o Lago Negro, e ele está sendo postado no Wattpad, quem quiser ler. E eu também tenho um outro projeto, que é uma série de livros mais fininhos, assim, eu tô escrevendo livros mais menores agora. E ele vai juntar bem bastante o lado sobrenatural, assim. Tô pesquisando sobre filosofia Wicca, né, a teoria Wicca, que eu tenho uma personagem que vai ser nessa linha. E o lado espiritual e o lado o mundo real. Então eu quero fazer uma literatura fantástica pela primeira vez. Não vou contar o nome ainda porque é segredo, ainda estou escrevendo. O Luan Jonathan, que também é meu amigo ali do Clube da Leitura. Ele disse: Olá Ju, bom, não li Uma Canção para a Libélula parte 1, mas pretendo ler logo, até mesmo porque você está no Book Tour, Luan. Mas minha pergunta se refere ao próximo livro, O Lago Negro. O que podemos esperar dele? Você usou algum elemento parecido com Uma Canção parte 1? Qual vai ser o tema tratado? Usei sim, que as minhas personagens elas têm um lado sombrio bastante assim evidente. A Verônica tem um lado bastante sombrio, ela tem um passado assim, com a maior parte ela não se lembra, e uma relação assim muito próxima com o pai, que era um escritor muito famoso. Ela também quer ser escritora porque ela se inspirou nele. E ela vai assim no Lago Negro, ela passou no vestibular de jornalismo e se muda para o interior do estado para cursar jornalismo. E lá ela vai para uma cidade onde ela nunca tinha ido antes e ela começa a escrever o livro que estava na cabeça dela há muitos anos, que chama O Lago Negro. E esse lago estava na mente dela há muito tempo. Ela vê esse lago em sonhos. Ela vê a Lyriel, que é uma garota assim, metade humana e metade alguma coisa que faz os cabelos dela mudarem de cor. E ela tem os olhos púrpura. E é uma característica da Verônica. A Verônica tem os olhos mais voltados assim para o azul escuro roxo. E ela focou essa característica na Lyriel. A Lyriel tem os olhos bem roxos. E ela muda pra lá e começa a escrever a história da Lyriel. E à medida que ela vai escrevendo, ela vai percebendo várias coisas que ela não tinha percebido antes. Alguns flashes de memória, ela vai começando a enlouquecer. Alguns momentos você não sabe se ela tá alucinando, se ela tá vendo as coisas de verdade. E o Enzo, o namorado dela, eles começam a se distanciar um pouco, porque ela entra muito em contato com esse lado obscuro dela, que antes ficava implícito na agressividade dela, sempre foi muito agressiva com ele, com todo mundo, muito fechada, e esse lado obscuro começa a vir pra fora nessas formas aí, talvez alucinações, talvez não. Então o Lago Negro é sobre uma garota muito confusa, tentando se encontrar, escrevendo um livro. Nada parecido comigo. E vamos ver aqui, perdi a Lua. Sabrina de novo. Ju, você recebeu apoio dos familiares para publicar o livro? Como eles encararam sua profissão de escritora? Eu recebi muito apoio. Gente, eu tenho assim uma família maravilhosa. Eu não tenho que reclamar de ninguém lá, uma família grande. Na minha casa é eu, minha mãe, meu irmão e meu pai. Mas toda a minha família é muito unida. Minhas tias, meus primos, todo mundo. E eu recebi muito apoio. Quando eu liguei pra minha mãe e falei... Eu já tinha recebido outras propostas de publicação, mas por algumas questões não deu pra fazer o livro. E ela sempre, assim, vibrava comigo quando eu recebia e se decepcionava comigo quando falava que não dava pra fazer. Mas quando eu liguei pra ela, eu falei: mãe, eu recebi tal proposta, eu acho que agora vai. Ela falou: sim, filha, agora vai, agora a gente vai. Ela ligou pra minha tia Sandra lá de Sorocaba, minha tia Marina, minha tia Ju, e todo mundo se uniu e a gente conseguiu. A gente tava numa situação um pouco difícil lá em casa, mas todo mundo se uniu. Minha tia Filomena fez docinhos pro lançamento. A minha tia Marina convidou, ela é manicure e ela tem muitas clientes, ela é super... E todo mundo foi lá. E, nossa, foi o apoio da minha família, uma coisa assim que foi Deus que me presenteou, falou: nasce nessa família e
tenha muita sorte, porque essa família... Ai, gente, até emociona. Minha família é muito... super apoia mesmo. Meu primo, o Léo Moraes, ele é cantor lá em Sorocaba, cantor sertanejo. Ele veio pra cantar no lançamento, super assim... Nossa, eu não tenho explicações pra nada, não tenho palavras pra agradecer a minha família. Muito, muito apoio mesmo. E no começo, quando eu disse que eu queria ser escritora, eles falaram, que legal, vamos, escreve. Mas ninguém parou pra pensar direito assim, puxa vida, ela... Assim, eles tinham medo de eu me decepcionar. Mas, puxa vida, ela vai conseguir. Eles estavam tentando fazer com que eu não me decepcionasse, eles são muito protetores. Então, eles encararam assim, com medo. A Ju ela vai se decepcionar. Mas, porque é uma profissão muito difícil, assim como o Léo, ele é cantor, assim. E todo mundo torce muito, apoia muito ele e não quer também. Quer que ele se dê super bem. E eles são super protetores com a gente. E isso é bom. Eu gosto, me sinto segura. E é isso, essas foram as perguntas. E eu espero que eu tenha respondido direito, ficou um pouco longo, mas eu tô vendo ali os minutinhos ali, tá com 20 minutinhos já. E antes de eu encerrar, eu queria indicar alguns livros de alguns amigos meus, alguns escritores nacionais que também, assim, não sei bastante, mas eu vou passar rapidinho. Vou indicar aqui o livro Natasha, que o próprio Dinho Ouro Preto, que é o cantor que inspirou a canção que deu vida pra Natasha, para essa música, ele compartilhou esse livro que a Flavinha foi no show, levou o livro, entregou pra ele e ele gostou e ele pôs nas redes sociais dele. E eu li esse livro em um dia, porque ele é muito bom, muito lindo. A Flávia tem muito dom, ela é assim, meio shakespeariana, ela escreve poeticamente, é lindo. O livro da minha diva, deusa da escrita, minha linda Joyce Xavier, você já deve ter ouvido falar dela. E eu indico os 2 livros dela porque ela tem frases de efeito que surgem efeitos na sua vida. Então você vai ler e vai ser uma coisa que você vai pensar, puxa, eu já tinha pensado nisso, mas não tinha tido coragem de falar. A Joyce tem. Ela escreve, ela é ousada e ela é muito autêntica, como diz, como a Bia Zanzini disse aqui na descrição do livro. E é mesmo, ela é demais, gente. Uma pessoa super especial na minha vida, que eu espero poder conhecer pessoalmente logo, porque ela disse que vai me carregar no colo e eu vou cobrar. E A Luz Isqueira, da Roberta, da Rograce. Recebi esses dias, ainda não tive tempo de ler, mas estou muito empolgada para ler. E eu indico também para vocês, que a Rô é uma pessoa super legal. O livro da Tati Durães, que eu também ainda não tive tempo de ler, eu troquei com ela vai ler o meu, vou ler o dela. E tem essa capa linda, maravilhosa, né? Indico também. E esse aqui que eu conheço a autora, que eu li algumas coisas dela do Wattpad, a Karine Raposo, conheci ela, super gente boa, tá fazendo o maior sucesso, tá vendendo bastante, tô vendo que ela tá recebendo mais livros pra vender, e ela merece, gente, porque eu li alguns trechos e a escrita dela é muito boa. Ela tem essa parte sombria também, de destacar o lado sombrio dos cenários, dos personagens, que eu gosto muito. E pra encerrar, vou mostrar pra vocês mais uma vez meu livro, que é meu orgulho, a capa feita pela Eliane. Eliane, eu te amo, porque você fez a capa da minha vida. E ela se tornou até uma amiga, assim, pra mim, porque o que ela fez fazendo essa capa, quando eu recebi, eu falei, gente, é tudo que eu sempre sonhei, parece que ela entrou na minha mente e tirou a imagem da capa, foi maravilhoso. Então, Eliane, obrigada por essa capa, e eu espero que vocês gravem essa capa na memória de vocês, pra vocês lerem meu livro. E espero que vocês não se arrependam, e aguardem a parte 2 ainda para o primeiro semestre de 2015. Muito obrigada. Obrigada, Sá, pela oportunidade. Um beijo para todo mundo do Clube da Leitura, que é um grupo que eu participo todos os dias. E um beijo para todos vocês que leram, que vão ler, que pensam em ler, que pensam em não ler também. Um beijo. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.